Pessoal, o Trump já decidiu. E o Eduardo Bolsonaro acabou de fazer uma postagem no canal dele que eu vou compartilhar com vocês aqui esse assunto sobre a ida do Bolsonaro para os Estados Unidos. Aproveito para te perguntar, e aí, você acha que ele vai conseguir ou não essa liberação com Moraes? E falando em Moraes, olha só, complicou agora, hein? Complicou. Moraes recebe contra-ataques pesados e históricos, hein? Facebook, Instagram, o Meta já respondeu à AGU e eu vou trazer tudo para vocês aqui, são as notícias atualizadas. Agora, me parece que está meio complicado para o Lula e para a Janja com essa história aí do Trump já ter decidido, documento já chegou para o Moraes, vou trazer tudo para vocês aqui. Mas antes, esmaga o dedo no like, deixe esse joinha com força para nós aqui, assim você vai ajudar a gente a levar esse conteúdo para frente. E mais, hein? Você que é trabalhador, quer saber informações, quer participar de uma palestra informativa gratuita sobre direito dos trabalhadores, eu vou deixar o link aqui para você entrar no grupo. Você entra no grupo, entrou no grupo, lá você vai poder interagir, fazer perguntas, poder participar da palestra que é online e gratuita, só você tem que estar no grupo, tá bom? Ajuda a gente a divulgar essa informação e manter a sociedade atualizada. Já deixou o like para esse vídeo? Pelo menos 50 mil likes, hein? Aqui eu trago a informação e você deixa nos comentários a sua opinião. Vamos lá, gente. Eu vou começar esse giro, já com esse assunto aqui de cara. Tem muita coisa aqui, um giro atualizado para vocês, mas de cara, essa questão aqui, olha, do Trump já ter decidido o convite do Bolsonaro. Dá uma olhada nisso aqui, gente. Vamos ouvir na íntegra. Se opor à intervenção pessoal do Trump. Então, pessoas do Departamento de Estado do entorno do presidente Trump estavam divididos a respeito do assunto. Será que nós começamos com esse convite? A hipótese que havia sido aventada era de que o presidente Bolsonaro seria convidado para uma outra agenda no futuro com o presidente Trump. Mas o presidente Trump, vendo a situação crítica que se encontra no Brasil, ele resolveu intervir diretamente na situação e esse convite chegou na madrugada de terça para quarta-feira. 1h pouco da manhã que o convite foi encaminhado pela equipe do Donald Trump. E os bastidores disso são que, dentro dessa divisão, o próprio presidente Trump falou assim: eu não quero saber. O Jair Bolsonaro será convidado para a minha posse. Isso sinaliza várias coisas. A primeira delas, a mais interessante, é muita gente dentro da administração do Trump defendeu o convite ao Bolsonaro, inclusive porque algumas pessoas próximas ao presidente sabem muito bem qual é a situação no Brasil, algumas têm problemas pessoais com o próprio Alexandre, então as pessoas sabem o que está acontecendo e fizeram questão dessa demonstração de força. Porque não se engane, essa afronta é uma demonstração de solidariedade de Trump a Bolsonaro. Essa é a parte mais importante. E agora nós temos o caminho que o Alexandre vai ter que seguir. Né? O primeiro deles é se ele decide negar o pedido do Bolsonaro a ir aos Estados Unidos, depois de um convite que foi feito pelo próprio Trump, né, com quem o Mark Zuckerberg prometeu trabalhar, inclusive, contra o que o STF tem feito. Essa negativa aí ia servir tão somente para fortalecer o nosso caso aqui nos Estados Unidos, demonstrando um fato incontestável de que no Brasil, hoje, nós vivemos uma ditadura e uma perseguição política, porque não há razão para que o presidente Bolsonaro não seja convidado. Ele respeitou todas as medidas até ao lado do STF, não tem interesse em fugir, e é o que a postura dele até agora, de enfrentar o processo da ditadura brasileira. Então não há razão. Caso seja negado, vai ficar escancarado que tem uma ditadura e também seria um caso muito mais pessoal contra o Trump, porque o convite veio, reitero, o convite veio direto a ele e para poucos. E aí um burocrata de Brasília resolve negar. O Trump é um cara que leva essas coisas muito pro pessoal, eu posso adiantar. É isso aí, vai deixando os seus comentários e tem mais, hein? Tem mais. Agora vamos dar uma mergulhada aqui. Deixe seus comentários. Você acha que o Bolsonaro vai conseguir ir ou não? Agora tem mais coisas aqui, gente. Eu vou trazer o pessoal aqui da Auriverde, que sempre está fazendo matérias incríveis. E agora vamos à resposta. Olha, é pesada essa aqui também. Vamos ouvir o Pavinato respondendo Moraes. Olha isso, gente. Ele afirmou ontem que as redes sociais só continuarão a operar no Brasil se respeitarem a legislação do país, independentemente de, aspas,
bravatas de dirigentes irresponsáveis, fecho aspas, para o iluministro. A declaração, na verdade, só foi uma trucada, né? Essa trucada de Moraes Maduro aconteceu depois que o CEO da Meta, Mark Zuckerberg, anunciou o fim do sistema de checagem no Facebook e no Instagram. Vamos acompanhar esta fala do líder supremo brasileiro, o Gengis Khan nacional, o Muammar Gaddafi, o líder secular Alexandre de Moraes. Ajoelhemos e ouçamos. A partir do momento que no mundo extremistas, e principalmente extremistas de direita, radicais de direita, se apoderaram das redes sociais para nelas, ou com elas, instrumentalizarem as pessoas no sentido de corroer a democracia por dentro. O discurso racista, nazista, misógino, esses discursos de ódio voltaram, porque é essa liberdade que eles defendem, a liberdade de extirpar qualquer diferença, a liberdade de comandar e mandar nos demais sem qualquer restrição. Pelo resto do mundo, nós não podemos falar, mas pelo Brasil, eu tenho absoluta certeza e convicção que o Supremo Tribunal Federal não vai permitir que as big techs, as redes sociais, continuem sendo instrumentalizadas dolosa ou culposamente, ou ainda somente visando lucro, instrumentalizadas para ampliar discursos de ódio, nazismo, fascismo, misoginia, homofobia e discursos antidemocráticos. Aqui no Brasil, a nossa Justiça Eleitoral e o nosso Supremo Tribunal Federal, ambos já demonstraram que aqui é uma terra que tem lei. As redes sociais não são terras sem lei. No Brasil, só continuarão a operar se respeitarem a legislação brasileira, independentemente de bravatas de dirigentes irresponsáveis das big techs. Eu vou passar para o Caio, mas eu só queria falar que aqui no Brasil só vai funcionar se respeitar a lei. Então eu pergunto para o Dutti, né, o fascista, salazarista, acadêmico de quinta categoria, o ministro Alexandre de Moraes, pergunta direta para você. O senhor cumpre a lei? O senhor cumpre a lei de abuso de autoridade? Porque o senhor não respeita a lei. O senhor não respeita a lei. O senhor não respeita a Constituição. O senhor não respeita a LOMA, que é a Lei Orgânica da Magistratura. O senhor não respeita o Código de Processo Penal. O senhor não respeita o Código de Processo Civil. O senhor não respeita o Código Penal. O senhor não respeita a Lei de Abuso de Autoridade. O senhor não respeita o Código de Ética da Magistratura do CNJ. O senhor é um serial desrespeitador de lei. Por que o senhor pode funcionar aqui e a rede social não pode funcionar? Porque a Constituição diz que é livre a expressão. Ah, mas a expressão não pode abrigar racismo, nazismo e misoginia. Ora, racismo é crime. Então, quem se expressar racista, responde pelo crime do racismo. Quem se expressar em favor do nazismo, está na mesma lei do racismo, que é crime. E a misoginia, da mesma maneira, está no Código Penal hoje. Então não precisa regular nada, porque já existe. Aí o senhor fala aqui, as redes querem comandar e mandar nos demais sem qualquer restrição. O que é que o senhor faz da sua vida? A não ser comandar e mandar nos demais sem qualquer restrição, como no caso do Crezão, que seus companheiros, todos eles, por unanimidade, disseram, vocês não precisam cumprir a lei. Vocês podem fazer da vida do outro uma desgraça. Vocês podem tocar o Supremo, transformado em MSTF, em órgão de perseguição política, para comandar e mandar nos demais sem qualquer restrição, porque vocês não têm limite, especialmente o senhor, que manda fazer busca e apreensão num caso de agressão verbal, se é que houve, porque ninguém viu a filmagem até hoje. E mais ainda, visando lucro, eu lhe pergunto, visando lucro, eu gostaria muito de saber, por exemplo,
Qual é a condição financeira do escritório de advocacia de vossa esposa e de vosso filho? Porque, na verdade, eu sei quantos são os honorários ali. Mas, se a vossa excelência interessa tanto barrar quem só visa o lucro, o senhor precisa dar uma olhada em casa. O senhor também diz que em qualquer lugar do mundo há restrição. Me diga qual lugar, a não ser a ditadura. Me diga em qual lugar, a não ser China, Rússia, Venezuela. E, por fim, né, falando que ninguém está acima da lei. Vossa Excelência já se colocou acima da lei, da Constituição. O Brasil não tem mais Constituição. E não sou eu que digo. É o maior constitucionalista vivo desse país, o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que foi seu professor de Direito Constitucional também. Nova ordem mundial. É isso aí. Vai deixando os seus comentários e agora vamos a mais um giro aqui, ainda nessa linha. Vamos ver a questão da resposta da Meta, né, para o AGU em relação ao fim das checagens. Vamos dar uma olhada aqui, Auriverde, com essa matéria também bem interessante. A Advocacia Geral da União confirmou ter recebido ontem a manifestação da Meta sobre o fim da checagem de fatos nas plataformas da empresa. Em nota, o órgão afirmou que a resposta da Big Tech será analisada em reunião marcada para hoje, terça-feira. O texto diz que somente após essa análise, a AGU, em conjunto com os demais órgãos, se pronunciará sobre os próximos passos em relação ao assunto e tornará público o teor da manifestação. A reunião desta terça-feira será coordenada pela AGU e terá participação dos Ministérios da Justiça e Segurança Pública e dos Direitos Humanos e da Cidadania. Também estarão presentes representantes da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, a SECOM. Bom, para contextualizar para a nossa audiência, a AGU encaminhou na última sexta-feira pela Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que é a PNDD... Procuradoria Geral... Nacional. Nacional do quê? De Defesa da Democracia. Eu confesso que não sabia da existência. Não, é de dentro da AGU. Eu não sabia que tinha. Bom, a AGU encaminhou, Pitoli, uma notificação com prazo de 72 horas solicitando informações sobre a decisão da Big Tech de acabar com o sistema de verificação de fatos nas redes sociais. A decisão da Meta foi anunciada pelo criador da companhia, o Mark Zuckerberg, que a gente acompanha na tela, em um vídeo postado em 7 de janeiro. As mudanças já estão em vigor e devem se intensificar nas próximas semanas, segundo o anúncio do diretor do Instagram, o Adam Mosseri. As redes sociais do Big Tech passarão a exibir mais conteúdo de política nos feeds dos usuários e vão moderar os conteúdos reportados como nocivos só quando indicado pelos usuários, que é o que já acontece mais ou menos no X, que é a plataforma de Elon Musk, Pitoli. Dr. José Milagre, advogado especializado em direito digital, conhece tudo deste assunto e vai te ajudar a entender o que está rolando por ali. Dr. José Milagre é o nosso convidado agora nesse comentário feito para você. Doutor Milagre. Olá, Alexandre Pitoli. Olá, amigos da Auriverde Brasil. Aqui José Milagre. E hoje no Tech Análise vamos comentar sobre a decisão do Meta em abolir os programas de moderação, onde o seu CEO, presidente máximo e fundador Mark Zuckerberg, veio a público no seu Instagram dizer que eles estão voltando às suas raízes contra a censura e em favor da liberdade de expressão, o que mudou muito o tom do Facebook, que desde 2017, tendo em vista episódios de 2016 da eleição de Trump envolvendo Cambridge Analytica, acesso a dados de usuários que foram usados para a campanha, desenvolveu um forte programa de moderação. Para alguns, programa de censura, para outros, um programa que funcionava parcialmente. Esse programa de moderação foi implementado em 2017, o Facebook fez parcerias com fact-checks no sentido de avaliar conteúdos, diminuir o alcance de postagens políticas, embora as postagens políticas tenham crescido, dado a polarização. Em 2019, com a Covid, outros programas de moderação de conteúdos, convênios e cooperação com tribunais brasileiros, como o TSE, e agora mudança de governo e com Trump, Mark Zuckerberg decide dar um cavalinho de pau e ficar mais aliado ao governo norte-americano, justamente porque Trump, sabemos todos, sempre foi um combatente das políticas de moderação que alegava ser censura a seus usuários. Aqui no Brasil, isso causou acirramento
presidente Lula fazendo reuniões com ministros e divulgando informações no sentido de que vai agilizar o projeto de lei das fake news 2630, parado no Congresso, e a AGU notificando o Meta Brasil para explicar como ficarão, então, as moderações de conteúdos envolvendo pornografia, preconceito, incitação ao ódio, xenofobia, dentre outros crimes que podem ser praticados no ambiente digital. O Meta tem prazo para responder e, dependendo dessa resposta, nós teremos medidas em relação à rede social no Brasil. Lamento que essas medidas possam ser drásticas. Isso vai causar muitos danos aos usuários. A princípio, não está, segundo o advogado-geral da União, previsto qualquer suspensão da rede, mas o governo vai avaliar essas medidas e certamente tomará as ações. O próprio Supremo também já está no sentido de analisar e fazer o julgamento do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que prevê a responsabilidade das redes sociais em instruir conteúdos não só mediante ordem judicial, mas notificações extrajudiciais. Conteúdo esses considerados criminosos, ofensivos, discurso de ódio e assim por diante. O ministro Moraes também disse que o Brasil tem leis, tem regras, e que a rede não irá descumprir as regras aqui no Brasil, e certamente essa decisão de Mark Zuckerberg, que se alinha ao governo americano e está totalmente desalinhada dos movimentos no Brasil, executivo e judiciário, vão causar o acirramento entre o Estado brasileiro e as Big Techs. O grande quê da questão é que agora as redes sociais compraram a briga. Mark Zuckerberg se alinha ao X esse que foi banido o ano passado e ficou 40 dias fora do ar, teve que pagar uma multa de 28 milhões para voltar. Qual será agora as represálias do governo ou do judiciário brasileiro em relação às medidas globalmente anunciadas por Zuckerberg, que disse que a Europa publicou leis que estabelecem a censura e que no Brasil existem tribunais secretos com ordens secretas para remoção de conteúdo. Espera-se que haja muita calma, porque, diferentemente do X, com 21 milhões de usuários no Brasil, somente o WhatsApp tem 120 milhões de usuários. E a suspensão dessas redes por período indeterminado pode causar inúmeros danos à economia e criar um acirramento geopolítico. E, certamente, decisões do judiciário alinhadas com o executivo no sentido de penalizar as redes sociais podem causar, sim, um acirramento e um distanciamento Estados Unidos-Brasil. Até porque, para Trump, isso é uma cruzada, no que ele diz de combate à censura. E essas decisões de tribunais locais que prejudiquem as Big Techs certamente sofrerão represálias, certamente sofrerão reprimendas e um acirramento desnecessário e prejudicial ao Brasil. Estamos atentos às respostas do Meta e aos desdobramentos deste episódio, desta manifestação, dessa mudança de postura, segundo Zuckerberg, voltando às raízes da sua fundação e, nesse sentido, combatendo a censura e dizendo que os algoritmos de moderação se demonstraram falhos e, mais do que moderam pouco e eliminam muitos conteúdos legítimos do ar. É logicamente que uma rede social saudável existe sim a necessidade de moderação, e o grande desafio aqui será equilibrar liberdade de expressão, que é muito importante, mas sem que isso constitua baderna, fraude, incentivo a crimes, como acontece hoje em outras redes, como Telegram, TikTok, equilibrando liberdade de expressão e, sem dúvida alguma, combatendo-se a censura. Esse é o grande desafio, razão pela qual eu entendo que este tema deve ser tratado no legislativo e não ser um tema a ser imposto por judiciário, muitas vezes alinhado com o executivo. No Brasil, vige e está em trâmite no Congresso Nacional o projeto de lei 2630 de 2020, que é a lei das fake news. É importante que esse projeto caminhe, mas ouça todos, né, sociedade civil, especialistas, para que nós tenhamos um projeto equilibrado e que privilegie, sim, os direitos e garantias fundamentais, a liberdade de expressão e também os direitos fundamentais e a proteção contra crimes e práticas odiosas nesses ambientes. Veremos como se dará, então, a postura do Facebook Brasil em relação ao que já foi estabelecido pelo seu presidente máximo global, Mark Zuckerberg, e qual será a reação da Justiça e do Executivo brasileiro.